que a gente leva na nossa bolsinha de primeiros socorros para fazer trilhas, caminhadas, travessias, ela é compartilhada. Eu coloco itens que eu vou usar e o Caju também, né, os meus cães vão usar durante passeios ao ar livre comigo. É muito importante que você escolha um compartimento para guardar as suas coisas de primeiros socorros que seja óbvio. Então que tenha uma cor, né, vermelha, de preferência que tenha uma cruz, um sinal ali de primeiros socorros ou esteja escrito primeiros socorros. No meu caso, eu gosto muito dessa porque ela é estanque ou entra água, o que facilita muito quando a gente vai fazer alguma atividade em cachoeira, rio, que a gente vai precisar entrar na água. Isso já protege os medicamentos que estão aqui dentro, não comprometem os nossos equipamentos também. Geralmente eu escolho tudo, né, que tá aqui dentro de acordo com a quantidade de dias, o desafio do local, bolsinha vermelha ou com os dizeres primeiros socorros ou com o sinal cruz, né, de primeiros socorros. Isso é muito importante para que facilite até quando uma outra pessoa for acessar o seu material. Eu sempre divido tudo entre saquinhos assim, ó, de ziplock. Então eu coloco, por exemplo, nesse saquinho os equipamentos gerais, equipamentos de higiene, itens de uso geral como gaze, ataduras, álcool, luvas, pinças. A gente coloca em outro saquinho e num outro saquinho eu guardo aqui as medicações em si, comprimidos, ampolas, tudo isso no outro saquinho ziplock. Fora desses saquinhos eu levo sempre outras coisas maiores, né, que a gente precisa de material aqui. Então, por exemplo, a lanterna, geralmente eu deixo a lanterna em uma parte mais fácil na mochila, só para pegar rápido e utilizar, né, o que eu recomendo para vocês. A gente coloca uma lanterna de cabeça, que é um equipamento maior, isso aqui é essencial em qualquer trilha que você for fazer com ou sem cães. Tem uma lanterna, a pilha de preferência, porque nem sempre você vai ter como carregar essa lanterna. Eu tenho duas, fica uma no kit de primeiros socorros e uma na mochila. Então agora vamos ver o que tem em cada compartimento desses. O primeiro saquinho que a gente vai observar é o saquinho maior que a gente tem, que são os equipamentos em geral. Então, como eu falei, a gente leva uma lanterna, a pilha, ela fica nessa caixinha aqui, uma lanterna, muito importante. Eu coloco um oxímetro, mas isso é um preciosismo meu, eu sou médica veterinária, então eu gosto de ter um oxímetro, mas você não precisa disso, não é um item essencial. Faça o seu kit de forma básica para que você saiba usar tudo o que tem aqui dentro. Isso também é o mais importante, gente. Ter muitas coisas e não saber usar nada delas quando você precisar, não faz sentido nenhum. Então, tenha as coisas que você sabe utilizar. A gente tem aqui também mantas térmicas. Essas mantas aqui, ó, vocês encontram muito fácil na internet, muito baratinho. Isso aqui pode salvar vidas, tanto humanas quanto de animais. Então, um quadro de hipotermia, né, uma situação em que você precisa manter a temperatura corporal, você pode utilizar as mantas. A gente tem uma corda, também essencial. Eu tenho outras na mochila, mas essa daqui tem que estar no kit. Corda, ela é importante em 1000 situações, então tem uma corda firme. Um termômetro, também é um preciosismo meu, mas é interessante que você tenha também, né, para fazer essa monitoração. Nós temos, muito importante, pastilhas e purificação de água. Eu gosto muito dessa daqui, ó, que ela é muito fácil de achar, acha na farmácia. Você só joga dentro da garrafinha e ela purifica a água para você tomar. Tem locais que a gente vai, né, ou quando eu vou sozinha ou quando eu vou com o Caju, nem sempre a gente consegue levar um volume grande de água. Então, muitas vezes a gente vai numa cachoeira, em algum local assim que a gente não sabe a procedência exata daquela água. Então, para evitar problemas maiores ao longo da viagem, da trilha, enfim, da travessia, utilizem uma pastilha de purificação de água. Lá para... Ai, deixa eu ver se tá gravando. Acho que não tava. De higiene, né? Então, uma escova de dente, pasta de dente. Gosto de ter nesse saquinho, gente, uma coisa que vocês adoraram quando eu postei nos stories outro dia, que são essas toalhas. São toalhas compactadas, não sei se vocês já viram isso, ó. Elas vêm assim nesse sachêzinho, bem pequenininho. O pessoal falou, Mari, que isso? Isso é uma toalha? E sim, gente, é uma toalha. Você molha com algumas gotinhas de água, ela fica um tamanho mais ou menos assim, ó, que dá pra você enxugar alguma coisa, limpar alguma coisa. É bem útil, sabe? Geralmente a gente usa aquelas toalhas de secagem rápida, mas essa daqui também é uma boa opção. Aí levamos a pasta de dente e a escova de dente assim, mas eu levo outra na minha outra bolsinha na mochila. Isso aqui para emergências, né, gente? Temos sabonetes pequenininhos, esses de hotel, sabe? Bem baratinho também. Shampoo, condicionador, essas coisas, esses itens. Tem outro
compartimento nosso, esse saquinho aqui, onde a gente leva utilitários, né? Então, ataduras, uma atadura grande. É interessante ter essa, grande não, né? Mas ela é média. Nessa largura aqui, ó, porque dá pra fazer bastante possibilidades de atadura, de curativo ali, né? Se precisar em algum momento. Álcool gel, é importante ter o álcool em gel, gente, pra não vazar. Ele é mais fácil de utilizar, então eu sempre uso o álcool gel. Par de luvas ou mais também, eu sempre levo mais. Mas é interessante a gente ter, porque a gente nunca sabe, né? Então, a nossa segurança tem que estar em primeiro lugar, então sempre tenham luvas, em todo lugar. Eu tenho luva no carro, no bolso, bolsa, mochila. Temos que ter luvas sempre, a gente nunca sabe quem a gente vai precisar ajudar, né? Um animal, uma pessoa, então sempre tenho. Esse outro daqui que eu uso, leva alguns cotonetes e curativos, band-aid do tipo. Temos aqui gases estéreis, máscaras, algumas máscaras aqui também. Pinças. Eu tenho essa e tenho uma outra. Essa daqui é uma pinça normal, de sobrancelha, sabe? Mas eu tenho uma outra com uma pontinha mais fina. Esse item tá faltando aqui, mas eu sempre levo porque se precisar tirar algum tipo de espinho, alguma coisa nesse sentido, ela é muito, muito útil também. No nosso próximo compartimento, nós temos a parte de medicamentos. Então, quando a gente pensa em compartilhar um kit com um animal, eu penso em medicamentos que eu vou poder usar para os dois. Então, por exemplo, analgésicos que eu consigo utilizar para mim e para ele, sabe? Então, você pega um analgésico, vocês já sabem, né, qual é, uma dipirona, bem simples ali, se ninguém tiver alergia. No meu caso, eu tenho alergia de pirona, então só o Caju usa isso daqui. Eu levo outros analgésicos para mim, como antihistamínico, um corticoide, para mim, são os essenciais pra gente levar. Então, você precisa ter um analgésico, um anti-inflamatório, corticoide, que dá para compartilhar entre os dois. Então, o corticoide ele é muito versátil em diversas situações de emergência, então eu gosto de levar ele em comprimido. No meu caso, eu tenho um compartimento aqui, pessoal, que são as ampolas, né? No caso de vocês, vão utilizar ampola, seringa, agulha. Eu nem coloquei aqui a seringa e a agulha para vocês não gravarem isso, mas no meu caso eu levo porque se precisar de algum tipo de atendimento de emergência para alguma pessoa ou para algum animal, a gente já tem material ali para ter uma ação mais rápida. Então aqui tem medicamentos de emergência mesmo, sabe? Para situações mais emergenciais. Mas vocês não precisam se preocupar com ampolas. Se preocupem em levar um analgésico, um anti-inflamatório, né? Aí já vai ser bem útil para vocês, já vai estar sendo bem tranquilo. Eu levo uma coisa aqui que é polêmica. Eu geralmente levo até um outro tipo, mas eu tô sem ele aqui. Absorventes. Aqui eu levo porque os absorventes, eu gosto até daquele tipo OB. Eles são muito úteis para contenção de hemorragias. Eu já utilizei em trilhas, em pessoas e em animais. Foi muito, muito útil, foi muito bom tê-los. O OB, ele é melhor ainda porque ele é pequenininho e ele, quando você abre, ele se desfaz assim, ele desenrola. Então a gente tem bastante algodão para poder fazer um tipo de compressão ali e contenção de hemorragia. Eu levo também um repositor rápido de flora intestinal que dá para utilizar em pessoas e em animais. Esse daqui, tanto as dosagens de tudo isso, eu sempre passo para os meus pacientes. A gente monta um guia de primeiros socorros quando vocês solicitam, né? Para que vocês tenham as dosagens certinhas de cada coisa. Mas é muito fácil de vocês encontrarem, não é nada demais. E nós temos a glicose. Eu levo mais, né? Porque eu já precisei de mais de uma. Então, eu sempre levo mais unidades. Mas vocês podem levar duas unidades, já tá de bom tamanho. Vocês nunca vão usar tanta glicose assim. Mas é interessante que vocês tenham. Soro fisiológico, nessas ampolinhas, sabe? Que vende, mais fácil de levar, então, para fazer a lavagem de um olho ou de um ferimento, é muito interessante que vocês tenham no kit de primeiros socorros de vocês. Como eu falei, a gente customiza o nosso kit de primeiros socorros de acordo com a trilha em que a gente vai, o ambiente que a gente vai, se é com mais civilização, se é mais remoto, e aí a gente vai customizando, incluindo mais coisas. Eu nunca tiro coisas, na verdade esse aqui é o kit mais básico que eu levo, justamente para que a gente tenha todo o suporte que a gente precisar numa situação emergencial que pode e que vai acontecer em algum momento com vocês também. Nesse kit eu não incluí, por exemplo, carvão ativado, simbiótico, sabe? Coisas assim, além, por quê? Quando a gente fala de primeiros socorros, a gente pensa em uma situação emergencial. Então, o que eu posso usar rápido para conter aquela situação ali de emergência que está colocando em risco a vida daquele ser humano ou daquele animal. Então, a gente pensa em coisas práticas. Depois, por exemplo, no caso de uma diarreia, isso não é uma emergência, né? Uma urgência, a gente vai pensar nisso depois, com calma, dá pra gente fazer isso de outras formas. Mas aqui eu quis trazer para vocês
é tudo que a gente leva no nosso kit para os amantes da natureza, das trilhas, para quem pratica atividades outdoor com os seus animais, que a gente aconselha muito que façam, mas que façam com segurança, que tenham um kit básico para ajudá-los nessas situações, caso vocês precisem. Manda suas dúvidas por aqui, me conta o que faltou, o que você colocaria a mais nesse kit, o que você ainda não tem no seu kit também, pra gente saber, tá bom? Um beijo para vocês!